Olá, caro colegas do curso de capacitação em EAD, promovida pela Universidade Federal de Roraima em parceria com a UAB. Em virtude das disciplinas Tecnologias da Internet aplicada à Educação, nós estamos aqui reunidos para debatermos mais sobre esse assunto, que é a educação à distância, ligada à internet. Porque nós sabemos que a internet hoje está inserida em todos os segmentos da sociedade. E nada mais justo que utilizá-la para promover a educação. Então é por isso que, pensando nesse assunto, nós estamos aqui e vamos falar um pouco sobre esse tema. O que você quer dizer sobre isso, Elide? Bom, a internet hoje, ela é um dos recursos que mais tem ajudado os educandos. Ela é um dos mecanismos que tem sido usado para promover a aprendizagem e a interação entre o educador e o aluno. Essa interação ela vai acontecer através dos mecanismos que fazem parte da internet, como fórum, chat, correio eletrônico. E através desses mecanismos, ali vai acontecer uma aprendizagem, que ela pode ser de forma síncrona ou assíncrona. Como também já vai acontecer essa interação entre os colegas, através da lista de discussão, do chat. Nessa aprendizagem, o aluno ele vai ter uma noção que eles estão separados, Eles estão distantes, tanto que eles não estão no mesmo local, e que essa aprendizagem ela pode acontecer em tempo real ou não. Gostaria agora de a professora Beth dar continuidade. É interessante, Luiz, quando você fala dos mecanismos de interação, dos sites de interação entre os jovens hoje, principalmente quando se cita no blog, quando se cita, entre outros, eu posso citar agora o MSN, posso citar o Orkut, o Twitter e outros que promovem interação entre os jovens. Então, assim, por exemplo, a gente pode ver que nas escolas um dos maiores problemas hoje é voltar o aluno para uma internet voltada à educação. Porque o aluno hoje vê a internet apenas como entretenimento. E enquanto educador, a nossa preocupação é o quê? Mostrar que através da internet, através das tecnologias, eles podem avançar enquanto sujeitos da aprendizagem. E é tão interessante isso que quando a gente, não sei se acontece, já aconteceu na sua parte, uma experiência aqui, mas comigo já aconteceu, de você querer levar o aluno a aprender através da internet, especialmente da internet aplicada, através do Twitter, através de outros meios, e ele achar que é apenas passatempo, que é apenas brincadeira. Então é interessante a gente começar a pensar a educação numa perspectiva tecnológica, uma perspectiva em que leva o aluno a valorizar a pesquisa, a valorizar a extensão, a valorizar a interação, o compartilhamento de ideias, e assim sucessivamente. Então, nesse sentido vale ressaltar que a gente precisa, enquanto educador, buscar, na verdade, as vantagens e as desvantagens que tem a educação voltada à internet aplicada. Professora, na verdade, você destaca a dificuldade que o aluno tem de entender a internet como um recurso tecnológico a serviço da aprendizagem. A gente vê que isso é histórico, isso aí, na verdade, as tecnologias, a gente tem dificuldade de perceber as tecnologias a serviço da educação, mesmo nas perspectivas mais antigas, mais remotas. Por exemplo, a gente sabe que dificilmente o professor, mesmo tendo resto projetor, é difícil de utilizar. É muito difícil de utilizar. Então, hoje o que acontece? As escolas, por esses programas do MEC, que entendem que a internet é o melhor caminho para a gente melhorar a qualidade da educação, as escolas têm computadores. E a gente sabe que os nossos alunos estão anos-luz à nossa frente com relação ao conhecimento tecnológico. A gente vive numa sociedade mergulhada nessa cultura midiática. E o professor, às vezes, tem resistência em utilizar a tecnologia do computador. E quando utiliza, é mal compreendido, justamente pela falta de prática. Souza, continuando a explanação sua, é importante lembrar que uma das plataformas hoje bastante utilizada, que é o Moodle, foi idealizada justamente para fazer o bom uso dessa internet. E é uma plataforma que, em um só programa, tem vários recursos, como recursos de wiki, de
textos, comunicação síncrona, né, através dos bate-papos. Então, esse programa Moodle é essencial para o uso da internet hoje, como na educação, como recurso educacional. Esse sistema Moodle, engraçado que ele foi idealizado por um professor, um senhor chamado Seymour Papert, né? Um professor estadunidense nascido na África do Sul. Ele idealizou o Moodle como sendo a melhor forma, a melhor ferramenta que pudesse ser utilizada em rede para ele trabalhar o aluno, mesmo que o professor estivesse distante do aluno. Daí vem onde vem a oportunidade de trabalhar essa ferramenta do Moodle na educação à distância. Então, como o professor Flávio falou, que os alunos, tem muitos alunos que estão anos-luz à frente do professor. Então, o que é você perceber? O professor ele tem que ter consciência que está apto para mudar. O computador, a internet, ele já tem que fazer parte do planejamento dele, para que ele possa, os alunos que têm como entretenimento, eles já têm que estar adaptados. E o professor que vai provocar essa mudança no aluno. É interessante, viu, quando você fala da questão da limitação do professor, né? E muitas vezes a resistência para se dá justamente pela limitação. Então, eu queria só ressaltar o valor da capacitação do curso em AD, porque faz com que a gente saia dessa deficiência, que na verdade é uma deficiência, e volte então aos aspectos de mudança, de interação, de integração entre aluno e professor. Inclusive, eu vou confessar que antes de iniciar a nossa gravação, eu estava conversando com você que o ensino à distância promovido pela internet não estava muito a fé, não. Entendeu? Quando iniciou, você não dava muito crédito. Mas hoje, eu percebo que eu estava errado. Realmente, quando a gente se dedica, quando a gente corre atrás do conhecimento, ele vai fluindo de forma natural. Entendeu? Verdade. E nada mais justo do que utilizar essa ferramenta para promover a educação. Porque realmente ela promove, quando a pessoa quer. Né? É interessante você falar da questão de você não dar crédito à educação à distância no primeiro momento, né? Hoje, uma pesquisa que eu estava fazendo com os colegas, estava pesquisando sobre tecnologia assistiva, né? E uma frase que chamou a atenção no texto que eu compartilhei com os colegas, que dizia assim, que deficiente é aquele que não se abre à aprendizagem, é aquele que não quer mudança. Então, posso dizer que nesse sentido nós não somos deficientes, uma vez pensando num leque de discussão que a gente aprende constantemente, que a gente sabe que são anos-luz de alcançar a velocidade que é a da internet, inclusive na plataforma, né, 2.0. Pois é, eu acho que com isso já deu de a gente falar um pouco mais sobre esse ferramenta de ensino, que é a internet ligada à educação. E sabendo que futuramente, hoje já é cobrado 20% da aula presencial tem que ser à distância. E nós sabemos que daqui a um tempo vai ser praticamente toda a educação será de forma à distância. Né? Antes que você conclua, eu acho que tem um ponto interessante que a gente fazendo um estudo ontem percebeu que a própria lei de pesquisa de base ela não está ainda dando um aparato legal para que a educação à distância ocorra da forma mais eficiente ou da forma mais fundamentada, legalizada, com suporte legal aqui, né? Porque o que acontece é o seguinte, a avaliação. O decreto 5622, ele regulamenta a educação à distância, ele regulamenta o artigo da LDB, o artigo 80, né? Da LDB, que aí faz com que aquele artigo 80 diz que todos nós temos direito, toda a população tem direito à educação e não existe uma forma melhor de levar a educação a todos que não seja por meio da internet, né? Então, o decreto 5622 regulamenta o artigo 80, credenciando a educação à distância para que aconteça cursos à distância. Só que esse mesmo decreto diz assim, que a avaliação deve acontecer em caráter presencial.
Ou seja, a avaliação tem que ser presencial. E aí é onde acontece o problema, porque a LDB, os princípios legais da LDB, ele diz o seguinte, que a avaliação deve ter caráter formativo, diagnóstico e além do classificatório. Então, nessa perspectiva aí, a avaliação na EAD, por meio do sistema mudo, por meio da internet, ela vai acontecer fugindo desse princípio, que é o princípio formativo, o princípio de inclusão do aluno por meio da avaliação. Muito bem. Aí, com isso, nós podemos encerrar? Eu creio que sim, eu acho que... Pois é, então eu gostaria de parabenizar a todos aqueles educadores que, de uma forma ou de outra, promovem a educação à distância, né? Porque, com certeza, são os promissores de um processo educacional que ainda tem muito a avançar, principalmente aqui no nosso país, né? No nosso estado, no nosso país.